Depois da criação da internet, manter alguma coisa em segredo tem sido muito difícil. Mas existem casos intrigantes de segredos sobre tecnologias que permanecem não pela falta de dados, mas sim pela aparente iniciativa de pesquisadores e cientistas para que o estudo sobre elas não progridam, como é o caso das inexplicáveis esferas metálicas encontradas na África do Sul. No vídeo de hoje do Mundo Desconhecido, vamos falar sobre este e outros casos de artefatos tecnológicos antigos ou nem tanto que foram estranhamente ignorados pelos cientistas. Mas antes de assistir a este vídeo, inscreva-se em nosso canal, ative também o sininho de notificações para receber os vídeos em primeira mão, colabore para que possamos chegar a 4 milhões de inscritos e curta nossa página oficial no Instagram. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Planador egípcio. O pássaro de Sácara é uma pequena estatueta de madeira que foi escavada em 1898 em uma tumba em Sácara, no Egito. Estima-se que tenha cerca de 2.200 anos e tem a forma de um avião com a cabeça de um pássaro. É uma peça controversa, pois levou algumas pessoas a especular que os antigos egípcios já tinham conhecimentos de aerodinâmica e ainda que a peça pode ter sido um modelo em escala de um tipo de aeronave ou planador. Ao reproduzirem o pássaro para verificar a viabilidade do voo, o mesmo não tinha estabilidade. No entanto, na escultura original, há uma parte faltante na parte inferior da cauda. O History Channel fez uma matéria sobre este artefato e convidou o especialista em aerodinâmica Simon Sanderson para construir uma réplica. Ele então criou um modelo virtual e adicionou um estabilizador de cauda ali onde estava a parte faltante. Usando o simulador de voo da Universidade de Liverpool, destinado a reproduzir os mesmos testes de um caça moderno, o modelo foi colocado em condições similares às correntes de ar existentes no Egito, e o resultado foi que ele voou e muito bem. O pássaro de Sácara é apenas uma das muitas evidências de que o Egito, assim como outras civilizações antigas, possuía tecnologias avançadas que perderam-se com o tempo. O artefato só foi manuseado em 1969 pelo Dr. Khalil Messir, professor de anatomia para artistas da Universidade de Helwan, no Egito, que na oportunidade fez o desenho com as medidas e foi o primeiro a cogitar a hipótese de que ele poderia realmente voar. Desde então, o pássaro encontra-se na sala 22 do Museu Egípcio do Cairo, suspenso em um pedestal como se estivesse voando. Portal dos Deuses. A floresta de pedras Rayumarca, que significa Cidade dos Deuses, fica perto das margens do lago Titicaca, onde gigantescas cristas de granito vermelho erguem-se do solo seco. Os processos de erosão formaram pontes naturais, grutas estranhas e esculturas naturais. Muitas vezes é difícil dizer se algumas formas foram feitas pela natureza ou por mãos humanas. Mas não existem muitas dúvidas quanto a dizer que foram ferramentas que esculpiram Aramumuru. Aramumuru é uma espécie de portal com 7 metros de altura e 7 metros de largura, com uma alcova em forma de T de 2 metros de altura no meio inferior, que foi entalhada na lateral de uma das cristas de granito. Toda a superfície do portal é polida e no centro da alcova ainda há uma depressão menor. De acordo com uma lenda, esse portal leva ao mundo dos deuses. Ele teria sido feito num passado muito distante, quando os grandes heróis o usavam para entrar no panteão dos deuses. Às vezes, porém, os próprios deuses retornavam à Terra através dele para inspecionar todas as terras do reino. É possível que Aramumuru seja uma obra esculpida na rocha que não foi finalizada, como, por exemplo, um templo. Mas a verdade é que esta é apenas uma especulação. Não se sabe quando Aramumuru exatamente foi criado e quem o fez, uma vez que a tradição inca já mencionava que esse lugar existia antes de ocuparem essa região. Porém, o que causa mais estranheza é que nenhuma pesquisa arqueológica foi feita por aqui. Energia desperdiçada. No meio de uma floresta, próxima à cidade russa de Istra, encontra-se uma enorme construção composta de tubos emaranhados que assemelha-se a um cenário distópico de ficção científica. Trata-se do Centro de Pesquisa de Alta Voltagem Istra, que
que foi construído na década de 1970 pelo Instituto de Engenharia de Energia de Moscou para testes militares, entre eles o de armas de pulso eletromagnético. A instalação era absolutamente única e nada parecido existe até hoje em qualquer outro lugar do mundo, principalmente por conta de sua extraordinária capacidade de carga. Ela poderia gerar energia equivalente a todos os recursos russos juntos: nuclear, hídrico, térmico, solar, eólico, gás e carvão, ainda que por um curto período de tempo. Após a queda da União Soviética, a instalação tornou-se praticamente inativa e ocasionalmente era ligada para manutenção, sendo que a última vez aconteceu em 2014. Depois disto, ela foi deixada de lado e tomada pela vegetação. Havendo tanta necessidade de energia em diversas partes do mundo, por que não replicaram essa tecnologia? Será que a sua aplicação não seria financeiramente vantajosa? E por que a instalação foi deliberadamente abandonada? Muitas perguntas, mas nenhuma autoridade científica se dispõe a respondê-las. Esferas enigmáticas. Nas últimas décadas, mineradores na África do Sul desenterraram misteriosas esferas de metal de rochas formadas no período pré-cambriano, há 2 bilhões e 800 milhões de anos. De acordo com Michael Cremo, pesquisador americano e autor de livros como A História Secreta da Humanidade, estas esferas se somam a um grupo de evidências que sugerem a existência de vida inteligente na Terra no passado. Cremo viajou pelo mundo coletando informações sobre artefatos fora do lugar e em 84, enquanto investigava as esferas, entrou em contato com Ralph Marks, curador do Museu Klerksdorp na África do Sul, onde estão guardados alguns exemplares. Marks relatou a Cremo que análises revelaram que as esferas eram feitas de pirofilita, um mineral bastante macio, com uma contagem de apenas 3 na escala de Mohs, que classifica a dureza dos minerais. No entanto, a camada que envolvia a estrutura fibrosa existente dentro de cada esfera era muito dura e não podia sequer ser arranhada pelo aço, que tem entre 6,5 a 7,5 na escala de Mohs. Ou seja, o interior das esferas era mais duro do que o seu exterior. Marks também revelou que algumas das esferas de Klerksdorp, como passaram a ser chamadas, tinham forma elíptica e apresentavam sulcos paralelos ao redor do centro, que pareciam ter sido esculpidos à mão. Outra característica era que algumas delas também apresentavam um equilíbrio perfeito. Em 2002, o Museu Klerksdorp postou em seu site uma carta de um pesquisador chamado John Hunt, onde ele afirmava ter levado uma das esferas ao Instituto Espacial da Califórnia, e lá os cientistas concluíram que seu equilíbrio estava a 100 milésimos de centímetro da perfeição absoluta. Pouco tempo depois da postagem, o Instituto entrou em contato com o museu, informando que o exemplar fora examinado, mas que o Sr. Hunt havia entendido mal o que havia sido dito a ele, porém não informou os resultados da análise. O museu então apagou o post da carta de seu site e nada mais foi comentado a respeito disso. Curiosamente, nenhum estudo científico formal foi publicado sobre esses globos, essas esferas. Michael Cremo ainda questionou alguns geólogos que disseram que as esferas poderiam ter se formado por um processo natural chamado de concreção, mas estranhamente nenhum deles apresentou interesse em estudar um exemplar para confirmar essa hipótese. Tudo muito estranho, você não acha? Por que será que a comunidade científica parece querer evitar os estudos sobre alguns objetos? Dê sua opinião aqui embaixo nos comentários, porque ela é muito importante para a gente. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Te convido a te inscrever aqui no canal, clica no sininho de notificações, também nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço para você e até amanhã às 18 horas no nosso próximo vídeo do Mundo Desconhecido.